Na obra Contos desta e doutra vida, pelo Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 24, o autor espiritual nos narra uma história que vale a pena refletirmos neste Natal. Intitula-se O Anjo, o Santo e o Pecador. Irmão X então nos diz que às portas de um templo muito antigo permanecia genuflexo em posição de meditação e oração continuada um santo. E então o pecador se acercou-se dele, por ser um santo, para ouvir-lhe os seus ensinamentos, os seus bons conselhos, para que, de alguma sorte, ele pudesse reaver alguns dos seus muitos pecados. Vendo então aqueles dois ao longe, numa posição contemplativa, oracional, um anjo aparece a eles, na figura de um homem, e então diz: observando a posição de oração, eu venho até vós pedir-vos ajuda, auxílio fraternal para algumas demandas que tenho tido. São muitas as demandas aqui no planeta e faltam às vezes mãos laboriosas em serviço para que sejam os intermediários das forças do alto, dos anjos que buscam inspirar as criaturas para o bem. E assim dizendo, começa a falar sobre a primeira demanda. Não longe daqui, numa região imunda, há uma criança que está num risco iminente. Ela está agonizando e precisa de ajuda urgente. O santo, mediante aquela rogativa, olha para o anjo e lamenta. Lamento-vos muito, porque na minha posição de santo, eu não posso visitar locais impuros. E o pecador, sabendo e consciente da sua situação, diz ao anjo: pois eu vou. Sou pecador e estou habituado com esse tipo de locais. Acho que posso ajudá-vos. Mais para frente, o anjo vai dar a segunda demanda, dizendo que também perto dali havia um homicida inveterado que houvera desencarnado em condições desfavoráveis na própria prisão onde foi sentenciado, e que precisava então de mãos laboriosas que o ajudassem a recolher os seus despojos para que tivesse um enterro e uma destinação digna. E então o santo mais uma vez diz: não, infelizmente eu não posso. Eu tenho um horror aos criminosos, são profundamente impuros, muito diferentes da minha santidade. E então o pecador vai dizer: Senhor, disponde de mim para esse trabalho. Também estou habituado com esse tipo de cenas. O anjo então apresenta a sua terceira tarefa. Uma mulher infeliz embriagou-se até uma situação muito desfavorável e eu também preciso de ajuda para removê-la antes que ela encontre as porteiras da morte. O santo, mais uma vez, vai dizer: não, eu não posso me misturar com essa classe de gente, porque a minha santidade não permite que eu suje os meus pés nesses antros de bebida, de prostituição e de toda a natureza de vícios. E mais uma vez o pecador se coloca à disposição do anjo, dizendo que apenas aguardava as ordens para ajudar. Vem então a quarta solicitação. Não longe daqui há uma menina grávida que foi abandonada pelo seu companheiro e muito triste planeja se suicidar-se e também assassinar o pequeno rebento que está em vias de nascer, lançando-se nas águas de um riacho aqui perto. Eu preciso de braços fortes que possa salvá-la desta loucura. E então o santo responde: não, na minha posição de santidade, eu não devo participar desse tipo de cenas desastrosas. Só preciso buscar aqueles que estão em erro para corrigi-los e não ajudá-los. E o pecador, mais uma vez, coloca-se à disposição, pedindo que o anjo determine o que é necessário que ele faça.
Mais uma vez, o anjo pede. Existe um irmão em erro que planeja um assalto de uma viúva que pouco tem para subsistir. E eu preciso de alguém que lhe inspire boas intuições, a fim de que ele desista desse mal feito. E o santo, mais uma vez, responde: do auge da minha santidade eu não posso descer ao nível de um ladrão. O pecador, então, pede: Senhor, ensina-me como devo dialogar com ele, a fim de fazer com que ele seja dissuadido desse mal feito. Tarefa após tarefa, o pecador mobilizou todas as suas forças com o objetivo de ajudar o anjo, não obstante não ser um santo. O santo permaneceu genuflexo diante do templo, e a morte, que é democrática, arrebatou-o também. O seu corpo estava macerado pelos flagícios, pelas penitências, pelo jejum, mas o seu espírito, ao invés de alçar longos voos, permaneceu chumbado ao solo, na mesma posição de reverência de sempre. E então, em meio às suas orações, eis que um espírito iluminado lhe aparece, enternecido por aquela situação e por aqueles apelos pelo pensamento de auxílio, de socorro e de amparo. O santo, agora em espírito, reconheceu. Era o pecador que voltava nimbado de luz, e em meio à sua surpresa, lhe pergunta: que fizeste para adquirir tanta glória? O pecador, agora renovado, iluminado pelos seus atos de caridade, de amor em ação, tocou-lhe suavemente no seu ombro e lhe disse simplesmente: eu caminhei. Essa história nos mostra algo muito interessante. Muitos de nós já estamos na doutrina espírita há muitos anos. E ao longo desses anos, estamos habituados às nossas tarefas, sejam as mais pequeninas. Criamos uma espécie de hábito de visitar o templo, de fazer o evangelho, de tomar a água fluidificada, de dar ou tomar passes, assistir ou realizar preleções doutrinárias, participar de mediúnicas. Mas Natal é nascimento. E para nós, a cada ano, renascimento. Cumpre então a nossa reflexão. Qual a nossa posição? Santo ou pecador? Será que mesmo estando num ambiente como esse, um ambiente de aspirações elevadas, onde nós nos sentimos mais próximos com Cristo, isso gera afastamento ou proximidade da delinquência, do erro e da imperfeição? Imperfeições que muitos de nós ainda conservamos e que às vezes esquecemos de observar, porque a fé já nos clarificou e assim nós temos um olhar muito mais acurado para ver o erro do outro, o problema do lado de fora, quando na verdade deveríamos olhar mais para nós mesmos com o objetivo de nos tornar instrumentos mais afinados para ajudar mais. Permanecemos prostrados em frente ao templo ou permanecemos ativos, ajudando, não apenas dentro da casa espírita, mas também no lar, no nosso trabalho e onde quer que a gente vá? De que serve a fé que nós abraçamos? Se eu não consigo converter esta fé em ações efetivas na minha conduta, eu não consigo caminhar. E permaneço estagnada frente ao templo, frente ao Cristo, que eu digo amar. Mas o Cristo é vida, vida em abundância. O Cristo é movimento, é auxílio, é dar de comer e beber a quem tem fome e sede. É a cura a quem tem a enfermidade. É renovar as esperanças
para aquele que está desesperançado. É, sobretudo, florescer onde fomos plantados. Que esse Natal marque a nossa renovação íntima. Não obstante pecadores, não obstante imperfeitos, podemos estar com o nosso corpo espiritual nimbado de luz, se decidirmos caminhar, e ainda há tempo. Um feliz Natal a todos, muita paz.